Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso Devocional Direção. Muita gente chegando, nossos amigos. Bom dia a todos que estão comentando. Que prazer estar com vocês aqui. Que alegria estar com vocês. Mais um dia, terceiro dia da nossa série Lei da Semeadura. Falamos a respeito de alguns princípios de uma boa semeadura para se ter uma boa colheita. Ontem falamos sobre o princípio da proporção. Nós colhemos proporcionalmente a quantidade que plantamos. É claro que não é exatamente a quantidade da semente que vai nascer o fruto, até porque sempre será exponencialmente maior. Né? Uma semente ela vai gerar uma árvore muitos frutos. Dentro desses muitos frutos tem muitas sementes e elas cairão na terra e nascerão outras árvores. Então, dentro de uma semente tem um pomar, tem muita coisa. Muita coisa. Então, sempre você vai plantar uma coisa pequena e colher muito mais do que plantou. Mas, em termos de proporção, quanto menos sementes, proporcionalmente, menos colheita. Eu preciso entender que há coisas que eu estou colhendo hoje, que eu plantei no passado, mas que eu preciso continuar a lançar essas sementes. E esse princípio se aplica em todas as áreas da nossa vida. Isso está na Bíblia Sagrada. E eu consigo utilizar isso para a minha vida em todos os aspectos. Proporcionalmente, a quantidade de sementes que eu lanço será a quantidade de fruto que eu vou ter na colheita. Então, a primeira coisa é entender a lei da proporção. Segundo, o aspecto da espécie. Eu falei ontem também. Vou só passar um resumo aqui para contextualizar e seguir adiante. O tipo de semente. O que eu estou plantando é o que eu quero colher. Você não vai plantar no terreno manga para colher laranja. Você não vai plantar milho para colher arroz. Não tem como. A espécie, ela diz muito sobre o que vai nascer. O que se está plantando está dizendo muito sobre o que vai nascer. Eu disse isso no primeiro dia, ontem, e vou repetir hoje. Eu consigo ver o seu passado ao ver a sua colheita hoje. Eu consigo prever o seu futuro ao ver o que você está plantando. Que tipo de semente você está lançando? Sabe? Muitas coisas são sementes. O principal delas são palavras. Palavras são sementes. E eu consigo perceber o que a pessoa está plantando para o futuro ao ver o que ela está falando hoje. Ao ver o que ela está plantando hoje. Ao ver o que você está plantando hoje. Então, o tipo de semente, a espécie de semente, ela tem que condizer com aquilo que você quer colher. Né? Vamos supor, eu quero colher na minha área financeira. E eu vou investir tempo, então, na minha área emocional. Ok, faz sentido, tem ligação. Muito do nosso dinheiro, ele é emocional, né? São bloqueios emocionais que impedem você de prosperar financeiramente também. Mas, se eu quero colher na vida financeira, eu preciso plantar na vida financeira. Essa é a lei. A espécie de semente. Se eu quero colher algo no meu casamento, no meu matrimônio, eu preciso lançar sementes sobre o meu matrimônio. Se eu quero colher algo nos meus filhos, eu preciso lançar sementes sobre os meus filhos. Então, a semente. O tipo de colheita que eu quero ter é o tipo de plantio que eu vou dar. Ok? Principalmente na vida espiritual, né? Há pessoas que elas conquistam tudo na vida. Então, olha, deixa eu compartilhar algo com você no meu coração. Tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que elas têm a vida espiritual com Deus, a sua conexão com Deus, a sua comunhão com Deus. Elas buscam intimidade com Deus. E elas têm dificuldade de conquistar aqui na Terra. O pastor Mike Murdock, que é um pregador, é um homem de Deus, e ele é extremamente rico também. Ele conta que o homem mais crente que ele conheceu, o homem mais fiel a Deus que ele conheceu, foi seu pai, e também foi o homem mais pobre que ele conheceu, que tinha tudo que ele tinha para ser o que ele não foi. Porque ele não aplicava princípios bíblicos que falam sobre prosperidade. Então, ele simplesmente viveu essa vida com comunhão com Deus, intimidade com Deus, e isso é muito mais do que dinheiro, e ainda por cima herdou a vida eterna, viveu um propósito divino e herdou a vida eterna. Mas nunca teve prosperidade financeira, ok? Tem esse tipo de pessoa, que ele tem de verdade o que é necessário, ele tem o que realmente tem valor, né? Muito mais do que apenas coisas que vão passar.
Mas existem pessoas que são o contrário. Elas têm facilidade, capacidade para conquistar. Elas conseguem aplicar princípios mesmo sem saber que são princípios, a partir de um treinamento, a partir de uma programação, de um ensino de casa, de uma educação financeira, e elas crescem financeiramente na vida. Você vê de ano em ano ela crescendo, evoluindo, prosperando financeiramente, mas depois do passar de um tempo, você vê essa pessoa, uma pergunta, um ponto de interrogação enorme na frente. Quem eu sou? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? Qual é a esperança da minha vida? Então, é muito comum você ver pessoas com muito dinheiro entrar em depressão. Pessoas com muito dinheiro procurarem agora de tudo que é forma estabelecer a sua vida espiritual, tentar se conectar com Deus depois de muitos anos. Porque nós somos três partes. O ser humano, o homem, ele é uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Há coisas que alimentam o corpo, coisas que alimentam a alma e coisas que alimentam o espírito. E se você é alguém que se satisfaz do seu corpo, tem pão, tem abrigo, tem como se sustentar, tá tudo certo. Vai chegar um momento que você vai querer as necessidades da alma, que são as emoções, relacionamentos, e aí você vai chegar nesse ponto de começar a preencher esses vazios emocionais. Só que depois chega uma hora que começa a bater a necessidade do espírito, sabe? Quando você vai preenchendo, você vai vendo que isso aqui é passageiro, esse corpo vai, que isso aqui os sentimentos são passageiros, e você vai sentir ou não sentir, e vai faltar um senso de propósito, algo que você tenha um motivo para viver. Porque o Evangelho de Cristo, ele não é só um motivo para viver, ele é uma causa para morrer, ele é um propósito de vida, ele é algo que te consome. E que você passa por essa terra deixando uma herança, deixando um legado, construindo algo para as próximas gerações. E também a questão da vida eterna, o que vem após a morte. Né? Então, por onde começar? Pelo Espírito. Comece pelo Espírito. É muito melhor você ser um pobre aqui na Terra. É muito melhor você ser um sozinho, solteiro. É muito melhor você não ter ninguém para se relacionar ou não ter muitos amigos e você herdar a vida eterna, porque nessa vida nós teremos poucos anos. Essa vida não é tão importante assim, porque é tão pouco tempo que a gente passa aqui, mas também ela é muito importante porque é dentro desse tempo que a gente vai sair para a vida eterna ou para a condenação eterna. Então eu preciso aproveitar essa vida. O que é aproveitar essa vida? Não é só divertir. Aproveitar essa vida é conectar-me com o Criador. Aproveitar de verdade essa vida, ter o melhor aproveitamento dessa vida, é guardar-me para viver eternamente com o Pai. E aquilo que você não vive em Deus é aquilo que você não conhece de Deus. Quem sabe aquilo que falaram para você de Deus é a experiência que você teve no passado com alguém que disse que era de Deus e que falou de Deus. Então é uma coisa muito restrita, é uma coisa muito pequena para você dizer que viver com Deus é aquilo ali. Ou alguém que você conhece que diz que vive com Deus e faz um monte de coisa. Não, você não pode resumir Deus a uma pessoa, a algumas experiências. Não, não dá. É como aquela pessoa que diz, eu não gosto de macarrão. Aí você pergunta, por que você não gosta de macarrão? A pessoa responde assim, porque um dia, em 1998, eu estava lá numa casa de alguém que fez um macarrão daquela forma, com aquele molho, daquele jeito, naquele ano, eu era assim e eu não gostei. Então agora, a partir de agora, todos os macarrões estão condenados, todos os molhos estão condenados. Eu também não mudei, porque eu tenho a cabeça de 8 anos, né? A mesma experiência eu vou ter sempre. E você condena os macarrões, né? Porque você quer significar o que vai acontecer no futuro como uma experiência muito isolada do passado. Quando eu falo sobre vida espiritual, cada um tem uma ideia sobre a vida espiritual. E alguém vai dizer, não, vida espiritual para mim é isso aqui. Quem tem contato com Deus para mim é isso aqui. Porque eu tive uma experiência uma vez. Aí você fala, vamos para a igreja, vamos participar de um culto, vamos participar de uma oração. A pessoa fala, não, mas não dá, porque uma vez aconteceu isso. Então você tem as suas conclusões, só que está tudo certo. Está tudo certo você ter conclusões, normal, faz parte. O que não está normal é você achar que Deus se resume a alguma experiência que você viveu. Que Deus é do tamanho da sua experiência. E não é. Ele é infinitamente maior. Então eu preciso ajustar a minha vida espiritualmente, me conectar com o Pai primeiro.
Se eu quero viver o propósito, Deus é a fonte do propósito. Viver o propósito de Deus é fluir o que vai descer de Deus, é ser esse canal onde aquilo que está no céu passa por mim e alcança a terra. Ok? Eu preciso que você entenda que a vida espiritual está acima de tudo. Isso é inegociável. Antes de você ter dinheiro, antes de você ter relacionamento, antes de você ser alguém bem-sucedido aqui na terra, a sua vida eterna, a sua salvação e o seu propósito sendo vivido. Tem gente que não deixou herança, mas deixou um legado poderoso. Se eu não me engano, foi a Madre Teresa de Calcutá. Se eu não me engano, foi ela que disse. Ela estava na África ajudando algumas crianças, tratando a ferida de algumas crianças. Tratando a ferida de algumas crianças. Uma cena muito feia, assim, muito sangue, muita sujeira. E alguém disse, eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela disse, eu também não. Pessoas que não tiveram dinheiro, mas que tinham uma causa, sabe? E não estão fazendo por dinheiro. Eu não faria isso se eu não ficasse famoso, mas eu não estou fazendo para ser famoso. Eu tenho uma causa, eu tenho algo que me consome, eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, aleluia. Tem algo que queima dentro de mim, tem algo que queima dentro de nós. E essa chama, a chama do Espírito. E eu vou cumprir com tudo que Ele disser para eu cumprir nessa terra, e ainda por fim vou viver eternamente com Ele. Deu para entender até aqui? Vida espiritual é por onde você tem que começar. Mas se você não começou por essa vida, se você não começou a buscar o seu contato com Deus, a sua comunhão com Deus, aí sim você vai tentar resolver as suas emoções e você vai tentar também resolver as necessidades do seu corpo. Agora, de fato, esses princípios que eu estou compartilhando com você fazem parte dos 3 aspectos da humanidade, os 3 aspectos da divisão do homem. Esses princípios podem ser aplicados em situações que envolvem seu corpo, que envolve sua alma e seu espírito, a lei da semeadura. Então, se você quer plantar na vida espiritual, se você quer colher na vida espiritual, plante espiritualmente. Se você quer colher nas emoções, plante na vida emocional. E como é que eu faço para plantar na vida emocional? É entender que, se chama isso de lei da atração, né? Mas é a lei de semeadura. Aquilo que você lança sobre os outros, você terá em dobro. Em dobro não, em muito mais, porque a semente ela vai germinar mais. Então aquilo que você deseja, vão desejar a você também. Como você trata a falha dos outros. Nós somos radicais com o pecado dos outros e tolerantes com os nossos pecados. E se nós invertêssemos? Fôssemos radicais com as nossas falhas e fôssemos tolerantes e misericordiosos com o pecado dos outros. A Bíblia diz assim, bem-aventurados os misericordiosos de coração, porque eles alcançarão misericórdia. Lei da semeadura. Como é que você lida com o pecado dos outros? Como é que você lida com a falha dos outros? Ou você tira para inimigo, diz, é eles e nós. Como é que você lida com alguém falhando na sua frente? É exatamente a forma que vão lidar com as suas falhas. E olha, você vai falhar, nós vamos falhar, nós vamos errar. Gente, todo mundo vai errar. Se você é alguém que está correndo para não errar, então você não vai fazer nada, porque só erra quem faz. Quem não faz nada não erra nada. Tem aquela pessoa que sempre tem opinião para tudo, que nunca errou, que nunca fez nada, nunca construiu nada, então nunca vai errar nada. Né? E gente que até hoje tem vontade de fazer vídeo pregando, falando de Jesus, tem vontade de abrir uma live, tem vontade de fazer um monte de coisa, mas ele não quer errar. Então tá bom, então você não vai fazer nada. Mas se você quer fazer, você vai errar. Quem erra é quem faz. Faz parte. A questão é, como é que você lida com o erro dos outros? Isso vai dizer muito a respeito sobre como vão lidar com os teus erros. A sua radicalidade. Quem semeia vento, colhe tempestade. Como é que você comenta as coisas dos outros? Sabe, inclusive o algoritmo na internet, ele trabalha dessa forma, sabia? O quanto que você interage com os outros também é o quanto que você tem de audiência. Eu tenho certeza que as coisas que eu não alcancei foi o quanto que eu não interagi. E é assim, eu não posso reclamar disso. São coisas que eu plantei. E ao longo do tempo estou plantando mais, estou aprendendo a plantar. O segredo não está em perceber a colheita. Perceber a colheita até um cego vai perceber depois. O segredo está em perceber como devo plantar, o quanto devo plantar. Então, a espécie. Terceiro, a preparação. A preparação, então, é a preparação da terra. Ninguém vai lançar semente sobre uma terra despreparada.
E aqui dentro da preparação a gente pode tirar N coisas, né? A gente não vai ter fim para falar sobre isso. Mas a preparação da terra é o quanto você cresce como autoridade, é o quanto que você desenvolve. Tudo isso diz respeito à preparação da terra. Quanto mais você tem autoridade, mais as pessoas vão te ouvir. Quanto mais você vive o que fala, mais pessoas vão acreditar no que você está dizendo. Automaticamente a terra vai estar mais preparada. Preparação na terra não é dizer de qualquer momento, de qualquer jeito as coisas. Preparação na terra é preparar as pessoas para receber o que você tem a dizer. Moldar, adaptar a sua vida para que aquilo que você diz se torne algo poderoso, porque de fato é. Existem 3 pilares da comunicação, 3 pilares fundamentais da comunicação: o transmissor, a mensagem e o receptor. Na pregação do Evangelho, na palavra de Deus, quando você quer lançar sementes de Deus às pessoas, nunca haverá um problema com a mensagem. Às vezes no receptor, mas a maioria dos problemas está no transmissor. E a pergunta não é o que se está falando, mas quem está falando. É assim que funciona. Tem muita gente que entra aqui e vê que é uma mensagem poderosa, mas ele não acredita muito em quem está falando. Então, ele não consigo ficar ouvindo, porque eu também tenho que ser famoso para ouvir, né? Tem que ser tal pessoa para ouvir. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas tem gente que consegue dar crédito à mensagem e consegue simplesmente passar de etapa, subir de nível e consegue simplesmente utilizar aquelas sementes para lançar na sua terra. E isso terá muito fruto. Se você pegar tudo que você ouviu hoje e não aprender a jogar isso sobre alguém, sobre a sua vida, e não souber aplicar, não vai dar certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez eu achava que era só ler livros que nós teríamos mensagens sobre livros. Eu acho muito lindo pessoas que vão ministrar alguma palavra e elas citam vários livros. Muito lindo, sempre achei muito bonito isso. Citam autores, eu acho muito lindo. E eu comecei a ler os mesmos livros daqueles homens que eu admirava que citam esses livros. Eu comecei a ler esses livros. Porque eu acho demais quando a pessoa cita autores. Eu disse, não, eu preciso ler, porque essas frases são poderosas, essas coisas são lindas para a minha vida. Agora, eu disse, depois que eu terminei 1, 2, 3 livros, eu pensei, por que eu não estou com a memória certa, com as frases certas? Por que eu ainda não estou citando autores? Por que eu ainda não estou como esses que leram? Eles leram o mesmo livro que eu. E eu fui entender que não é sobre fazer a mesma coisa, é sobre o quanto que eu absorvo aquilo. Aí eu pude valorizar muito mais aqueles que eu ouvia, porque eles tiveram a capacidade de ler um livro, o mesmo que eu, mas guardaram, memorizaram, aplicaram. Então não é sobre ouvir a mesma palavra, é sobre o que você faz com aquilo que você ouve. Você não vai ser igual a alguém porque está orando igual a ele. Você não vai ser igual a alguém porque simplesmente agora, depois de um tempo, você passou a assistir o que ele assiste, ler o que ele está lendo. Não. Você vai ser aquilo que você tem que ser a partir do momento que você entende como fazer com aquilo que eu tenho, o que fazer com aquilo, a forma que eu aplico, a forma que eu absorvo, a forma que eu dou crédito. Sabe? Tem gente que está ouvindo essa live e anotando. Eu sei que tem gente que anota, está fazendo anotações, está dizendo a partir de hoje vou fazer isso com isso que eu ouvi. Ah, isso aqui mudou a minha mente, vou fazer isso. E tem gente que está passando adiante, assiste um pouquinho, sai e volta, não absorve nada. Qual é a chance dessa palavra ser absorvida por você? Esse que está passando ligeiro. Qual é a chance de Deus trabalhar na sua vida através da sua palavra, se você não dá crédito àquilo que você ouve? Isso se chama preparação. Eu me esforço para preparar a terra com a comunicação, com aquilo que Deus me deu. E você precisa também estar sendo essa terra, preparando-se para ouvir, preparando-se para esse momento. Porque a semente vai entrar de uma vez e ela vai germinar. Hoje eu quero compartilhar mais 2 aspectos com você, bem importantes. Um deles é sobre o local. Sobre o local da semente. Olha, vai ser muito difícil você colher em um lugar que você não plantou. Vai ser muito difícil. Na verdade, humanamente falando, você nunca vai colher aonde não plantou. Humanamente falando, seguindo radicalmente essa lei.
Salvos estão algumas exceções, eu já vou compartilhar com você, mas você vai colher no local que você plantou. Essa é a lei. Você planta naquele terreno, não adianta ir lá no terreno do outro. Se você quer colher num lugar que você não plantou, você vai colher a colheita de alguém. Você vai tentar roubar a colheita de alguém. E não dá. Então eu preciso plantar aonde eu quero colher. Qual é a área? Qual é a pessoa? Eu preciso lançar sementes. Só há duas formas de você colher o que não plantou. Primeiro, sobre heranças, coisas que alguém plantou por você. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho um pai multimilionário. É claro que espiritualmente ele é. Mas financeiramente, né? O meu pai não é um dono da cidade, um dono de posses, muito rico. E eu não nasci num berço de ouro. Mas eu não julgo quem nasceu assim. Eu não julgo porque às vezes nós queremos descontar em alguém, queremos ou apontar para o filho de alguém e dizer, esse aí nasceu com tudo pronto, como se ele fosse menos que você por isso. Se é dessa forma, então, e aí cuidado com a lei da semeadura, porque assim como tem alguém que tem muito mais que você tem muito mais que alguém. Alguém vai olhar para você da mesma forma e vai dizer, você nasceu com tudo também. E você atrai cada vez mais essa colheita de ódio, de má compreensão, de régua errada medindo. Não julgue o filho de alguém que nasceu com tudo. Não julgue porque alguém plantou por ele. Alguém plantou. Então, o que você pode fazer? Porque às vezes você pode se incomodar com isso, se indignar, que você está trabalhando, e você não está conquistando o que o vizinho nem faz força para ter. Você pode se incomodar com isso, mas o que você faz quando vê isso? Você olha para aquele filho do vizinho e diz assim, eu não tive o que ele teve. Mas os meus netos podem ter. Se eu conquistar coisas, porque talvez você esteja na mesma fase que o avô dele esteve. Na fase de não ter dinheiro. Se você ouvir a história de qualquer pessoa poderosa, você vai ver que por gerações atrás alguém foi pobre. Você vai ver que alguém foi pobre nessa história. Alguém sofreu, pagou o pato. Então, a bênção de Deus, ela serve para gerações. Gerações. O nosso Deus é um Deus geracional. Tem coisas que você vai trabalhar para plantar aqui, que nem vai ser você que vai colher. Vão ser os filhos dos seus filhos. Será o seu legado, a sua história. Então, faça, conquiste, seja você. Eu ouvi uma frase ontem, motivacional, achei interessante até. Ele disse assim, o rapaz disse assim, eu descobri o propósito da minha vida, alguma coisa assim, o propósito da minha vida ao descobrir que eu só tinha uma vida. Você vai encontrar essa frase em algum lugar aí, alguma coisa parecida. Mas eu não cheguei a anotar, não cheguei a guardar, tá vendo? Podia estar a frase guardada. Mas ele estava dizendo o seguinte, quando eu descobri que eu só tinha uma vida, então eu passei a viver de verdade, eu passei a descobrir o propósito da minha vida. Tem coisa que a gente não está fazendo, a gente não está usando, não está arriscando. Mas você precisa entender que existem próximas gerações depois de você. Se você sentar, eu vou repetir, se você sentar na mesa de alguém muito rico hoje, que nasceu com tudo pronto, e perguntar para ele a história da família dele, ele vai te contar a história de alguém que foi pobre. E aí você olha e diz, que coisa horrível, ele tem tudo e eu não tenho nada. Não. Olhe para ele e diga, olha que bênção que é alguém que nasce depois de alguém que construiu. Olha que bênção que é. Olha, eu não tive essa vida desse rapaz, mas o meu filho pode ter, o meu neto pode ter. Então eu vou ser aquele avô dele que começou do zero. E eu vou começar do zero e continuar construindo, e continuar investindo, e continuar aprendendo, e continuar semeando, até que os meus filhos e os meus netos tenham isso. Então, voltando ao princípio do local, plante na área que você quer colher. Na área que você quer colher. Qual é a área que você quer colher? Plante nesta área. Só tem uma forma de você colher o que não plantou, através de herança, ou quando você está vivendo a lógica do reino de Deus. Quando se fala em pessoas e o reino de Deus.
Porque eu descobri, com as minhas experiências ao longo do tempo, que o reino de Deus é assim. Você planta em alguém e colhe em outro. Não necessariamente é uma regra. Não necessariamente é uma regra. Mas há muitas sementes que você lança sobre alguém e recebe em outro. Há pessoas que você lança sementes sobre ele e colhe nele. Mas há pessoas que você lança sementes sobre ele e colhe em outro. No reino de Deus é um pouco diferente. Não que a lei da semeadura não funcione, ela funciona inclusive de forma extraordinária, de forma sobrenatural. Para você nunca plantar algo e não colher. Se você plantar em alguém, você vai colher de outro. Se não colher da mesma pessoa. Se você semear coisas ruins em alguém, alguém vai fazer por você também. Então, continue plantando. Não existe outra conversa. Não existe outra mensagem a partir disso. Continue a lançar sementes. Tem pessoas que têm cara de plantio e tem pessoas que têm cara de colheita. É muito interessante que alguns amigos têm cara de plantio. Você planta, ajuda e não vem nada. Daqui a pouco vem um que você não plantou nada. E ele só vem e é para você aquilo que você sempre quis que ele fosse. Aquele amigo que você sempre quis ter. Então continue a plantar. Mas, via de regra, o local que você escolher para plantar é o local que você vai colher. Ok? Não dá para colher em outro lugar que eu vou querer colher no terreno dos outros. Colha sobre o seu plantio e não sobre o plantio dos outros. Não seja algo intencional da sua parte. Você já vai colher muita coisa dos outros. Você já vai colher de heranças, de legado. Você vai viver coisas lindas porque alguém está orando por você. Você vai colher muita coisa dos outros já. Não provoque isso. Não queira você ser alguém que vive colhendo o que não é seu. Não seja intencional a ponto de dizer, não, eu vou lá para viver o que ele está vivendo sem plantar o que ele plantou. Não dá. Não dá para pegar uma carona, você vai sofrer muito e não vai chegar onde queria. Mas aprenda a plantar. Ao invés de você tentar comer um pouco do fruto da colheita do outro, vá lá para perguntar como é que você plantou isso, porque eu também quero plantar isso para a minha vida. Ok? Local. E por último, o tempo. O princípio poderosíssimo da lei da semeadura é o tempo. Se você não tem sementes, o que você tem que fazer? Pegar sementes. Ok. Se você tem sementes na mão, o que você tem que fazer? Lançar sementes. Se você lançou sementes, o que você tem que fazer? Regar. Então você pode fazer tudo rápido. Pega a semente, lança a semente e rega. Pega a semente, lança a semente e rega. Você pode fazer, isso está no seu controle. Agora, fazer germinar, você consegue fazer? Quanto tempo você está demorando para entender que tem coisas que não adianta você fazer? Você já fez o que tinha que fazer. Agora tem que esperar. A ansiedade da gente, muitas vezes, é essa falta de confiança de que vai germinar. Falta de confiança em Deus, de que vai dar certo. E a gente, então, lança a semente, rega a semente e fica ansioso. Não há motivos para ser ansioso quando você já pegou a semente, já lançou e está regando ela. A pergunta, se você está ansioso e já lançou a semente, eu digo para você, descanse teu coração. Porque germinar não é seu papel. Mas se você não lançou as sementes, aí eu acho que você tem um motivo para estar ansioso. Pega as sementes e começa a lançar. Pega aquilo que você recebeu e aplique. Pega aquilo que você recebeu e faça. Pegue as palavras que você ouviu e fale. Plante, lance. Eu costumo falar muito sobre vida financeira, aqui também, pegando princípios bíblicos como base, porque eu sei que no meio da semana muita gente está correndo só atrás do dinheiro. E essa definição do propósito, essa definição espiritual sobre o que se faz, ela é muito acima de dinheiro. Ela está muito acima de dinheiro, porque o dinheiro ele é uma consequência. O dinheiro vem. Tem gente que olha para a sua fase hoje e ele está dizendo, não conquistou nada. Olha para a sua fase hoje e diz, olha, ele não tem, ele está tantos anos trabalhando, não tem. Ele está na mesma casa, ele tem o mesmo dinheiro. O que ele não está vendo é que você está jogando semente. Ele está regando. Está tudo certo. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que mostrar, ostentar nada para ninguém. Continue lançando a semente.
O salmista diz: aquele que vai andando e chorando, semeando, voltará com alegria, colhendo seus feixes. Está certo, a colheita é certa. Para quem plantou, a colheita é certa. Não se abale mais ao comparar sua vida com a de alguém. Você olha para alguém, você tem, sei lá, 25 anos. Você diz assim, ó, eu tenho 25, ele tem 25. E ele está colhendo já com 25 o que eu nem comecei a plantar ainda. Aí eu estou comparando a minha vida com ele. Ele está colhendo coisa que nem foi ele que plantou. Eu não tive alguém que plantou, então eu tenho que plantar eu, tenho que fazer eu. Aí você olha para aquilo ali e você fica assim, brabo, triste, ansioso, competindo com essa pessoa silenciosamente. Sabe, quem compara, compete. Essa competição interna, que você acha que está num jogo, você acha que está numa corrida, com o vizinho, com o amigo, com o parente. Não é assim. Não é assim. Pare com esse negócio, agora, em nome de Jesus. Pare com essa competição de achar que alguém está melhor e eu tenho que ficar melhor, porque senão o outro vai achar que eu estou mal. Né? Não leva a lugar nenhum, meu querido. Isso vai levar você a ser um endividado que fica mostrando para os outros quem quer mostrar antes de ser. Sabe? Eu canso de ver gente, sabe? Vai no banco, fala com alguém que trabalha no banco. Vai lá na área de financiamento lá e pergunte para alguém, ele não vai te contar, por conta de ética, né? Mas assim, genericamente, ele pode te dizer quantas pessoas estão endividadíssimas por causa de financiamentos absurdos, tudo por ostentação. Por querer avançar a etapa, por competir com o vizinho, por competir com o amigo. Não faça as coisas por competição. Faça no seu tempo. Ah, mas ninguém está vendo a minha colheita, ninguém está vendo o meu plantio, eu preciso mostrar que eu estou plantando. Nem sempre. Nem sempre. Se você quer mostrar que está plantando, faça para inspirar pessoas a plantarem também. Mas nem sempre. Não faça para dizer, para você receber a recompensa por aquilo. Para que alguém venha dizer, ó, parabéns porque você está plantando. Não. Você não serve para nada. Vai orar, tira uma foto. Vai ler a Bíblia, tira a foto da Bíblia. Vai para academia, tira a foto da academia. Fica mostrando para os outros. Não precisa mostrar o plantio para ninguém. Só se lá no fundo do seu coração uma chave virou e você quer inspirar. Se você não quer inspirar, se você quer só mostrar, não faça. Continue plantando em secreto. Continue. Vai chegar o dia que alguém vai dizer, nossa, da noite para o dia aconteceu isso. Nossa, ele não era nada, da noite para o dia. Ele só não sabe que a sua noite durou 10 anos. Aleluia. Faça. Ah, mas ele não está mostrando, está tudo certo. Viva o seu momento. Você tem o que precisa. Olha, eu já mudei a mensagem, eu estou querendo animar você nesse sentido, porque você já tem o que precisa. Pare de querer mais por causa do outro. Você tem o que precisa. Não compare a sua corrida com a corrida do outro. Não. Tem gente que constrói alto em base fraca e construir alto em base fraca vai cair. Continua investindo na base. Invista na base. Invista no secreto. Invista no segredo. Invista no plantio. Sabe? Continua chorando. Aquele que anda semeando, chorando, vai voltar com alegria. Já está certo, a colheita vai estar certa. Então tem que esperar o tempo. Você está fazendo certo. Ah, mas tem uma coisa errada que eu não estou fazendo certo, que eu não estou colhendo. Quem é que disse? Tem um tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ter só sucesso profissional, não ter a sua área emocional corrigida, não ter a sua vida espiritual, sua vida eterna garantida com o Pai, se você não quer ter uma família, não quer ter amigos, só quer ter uma vida profissional, é rápido. Se você só quer ter dinheiro e não quer ter uma carreira sólida, e não quer ter inteligência para lidar com ele, não quer ter sabedoria para saber como administrar, não quer chegar lá casado, com filhos, com uma família, com um lar, se você quer perder a salvação por causa do dinheiro, você vai ter rápido. Agora, se você quer ter prosperidade, sucesso, dinheiro, profissão, e não perder o casamento, e manter sua comunhão com Deus, e estruturar as coisas junto, e ter uma base sólida, é mais demorado, custa mais caro. Não dá para você se comparar com o seu vizinho, com o seu amigo, que só tem dinheiro, jogou tudo fora.
Não compare com o fulano, com o ciclano, que para ter uma carreira ele ficou solitário, solitária, chutou tudo, nem parente ele consegue se dar bem mais. Não compare com aquele que ganhou uma proposta e perdeu a presença de Deus, perdeu a comunhão com Deus, não ama mais a Deus, não tem mais fé em Deus, está chegando no fim da vida, vai chegar no fim da vida e fica clamando por misericórdia, porque ele sabe que abandonou coisas pelo caminho. Não compare se você está construindo uma base sólida. Espere o tempo. Continue lançando a semente. Continue fazendo. Continue chorando. A certeza é que a colheita virá. Aleluia. O tempo vai mostrar o que você está plantando. Plantar exige conhecimento, disciplina, persistência. Plantar exige conhecimento, disciplina, persistência. Conhecimento, o que, como, quando, aonde? Disciplina é aquilo que eu faço independentemente de quem esteja por perto. Persistência, todos veem a colheita, mas o plantio fica em secreto. Salmo 126:5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A certeza de quem plantou é a colheita. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso agir logo. O que eu tenho que fazer? Alguém está perguntando internamente, o que eu tenho que fazer? Pega a semente, lance a semente, regue a semente. E depois o que eu faço? E depois nada. Depois pegue outra semente, lance outra semente, regue outra semente. E espere, porque o seu papel é pegar a semente, lançar a semente e regar a semente. Fazer germinar não é com você. Deus fará. Existe o choro de amargura, choro de arrependimento, choro de remorso e choro de processo. A dor da consequência do pecado e a dor do processo. Elas são parecidas. A diferença é que a dor da consequência não te trará nada, a não ser lições, se você aprender ainda. Mas a dor do processo é a dor do plantio, é a dor de quem está gerando. Alguém com uma cólica no fígado, no rim, uma dor, uma agulhada, pode ser apenas um sinal de que algo está muito grave. Mas a dor de contração de uma mulher grávida é o sinal de que uma vida vai ser gerada. Então são dores, inclusive a de gerar, ela sempre é maior. Escolha o seu difícil. É difícil prosperar? É. Mas é mais difícil ainda empacar. É difícil obter conhecimento? É difícil. Estudar é difícil. Mas ser ignorante é infinitamente mais difícil. É difícil ter intimidade com Deus? É difícil. Mas é muito mais difícil viver sem ouvir essa voz. É difícil eu construir algo bacana, lindo para minha casa, para minha família, para deixar para os meus netos. É difícil. Mas muito mais difícil é terminar essa vida sabendo que nada foi construído. Aleluia. Aleluia. Sinto a graça de Deus nessa manhã. Aleluia. Então não pare. Não pare. Continue jogando a semente, chorando, regando com as suas lágrimas. Não é sobre você apenas, é sobre os seus filhos. É sobre os filhos dos seus filhos. É
É sobre pessoas que estão mudando de rota, de vida, de direção, por verem você fazer o que está fazendo. É sobre inspirar. Pessoas estão olhando para você, elas queriam uma inspiração. O mundo sofre com falta de referências, ponto de referência. Você está se tornando uma referência. A referência não é o alvo, não é o destino, é só um lugar que te leva para o destino. A referência é um ponto que te leva para o lugar. E se eu sou esse ponto para você, eu me sinto privilegiado, mas também muito responsabilizado. Agora, Deus quer fazer de você também uma referência. Uma referência para sua casa primeiro. Eu ouvi um pai essa semana que disse: eu quero ser famoso dentro de casa. Eu quero ser famoso dentro de casa. Eu quero que os meus filhos me olhem com admiração. Eu quero ter a admiração da minha esposa. Antes de eu conquistar a admiração dos outros, eu quero ser famoso dentro de casa. Aleluia. Eu quero que os pais olhem para mim e queiram ser pais. Eu quero que os jovens olhem para mim e queiram ser pais. Eu quero que as meninas olhem e digam: olha, ele é um bom marido. Eu quero também um marido com os atributos que ele tem para a esposa dele. Eu quero que os rapazes olhem e digam: eu quero ser um esposo como ele é. Então continue, você será uma inspiração. Você já é uma referência. Não pare de semear. Amém? Você sabe quantas sementes tem dentro de um fruto, mas você nunca vai saber quantos frutos tem dentro de uma semente. Você não pode mudar o que colhe, mas pode mudar o que planta. Não dá para mudar o que você plantou ontem. Tem gente que está vivendo a bênção hoje ainda de Deus porque plantou muito isso no passado. Mas eu estou preocupado um pouco com o seu futuro, porque você precisa plantar hoje para colher amanhã. Então troque a espécie das suas sementes. Tem gente que se afastou de Deus e está bem, sabe? Eu só me afastei de Deus, eu descobri que não precisava de Deus. E ele está bem, mas ele está bem porque ele passou um tempo plantando isso. E agora ele está colhendo as bênçãos de Deus, porque Deus ele não volta com a sua palavra. Mas se você está plantando coisas diferentes hoje, sinto te dizer que a sua colheita vai ser diferente. Então troque as suas sementes. Volte a lançar a semente da forma correta. Volte a aplicar na área que você quer crescer. Volte a buscar a comunhão com Deus de novo. Vale a pena. As horas se foram, eu estou passando um pouco do horário essa semana, porque o meu filho está em casa, ele está fazendo um tratamento e não pôde ir para a aula. Mas via de regra, 7h30 a gente tem que terminar. Mas eu vou encerrar essa live agora, dessa série. Espero ter abençoado, edificado a sua vida. Espero que tenha servido de edificação. Vamos orar juntos? Pai, na tua presença nós estamos. Te agradecemos pela vida e pela saúde. Obrigado, Pai, por tudo que nós temos. A gente às vezes chama de pouco, mas não é pouco. É suficiente. A gente reclama do que temos muitas vezes, mas é muito mais do que mereceríamos, do que merecíamos. É muito mais. O Senhor nos deu muito mais. Obrigado, Pai, por cuidar de nós, por nos dar sementes, por nos ingressar nesse projeto, nos fazer parte, nos fazer participantes do que o Senhor vai realizar. O Senhor tem uma grande colheita e eu fico muito feliz por fazer parte quando recebi algumas sementes para lançar. Saber que a colheita vai ser milagrosa e vai vir da tua parte. Mas eu fiz parte do processo lançando as sementes. Quando eu ver o fruto, eu vou dizer obrigado, Deus, por me fazer viver isso tudo. Eu consigo olhar pelos olhos da fé o quanto que o Senhor vai fazer. Aleluia. E é por isso que eu continuo lançando sementes. Ajude-me a aplicar esses conceitos que aprendi hoje. Ajude-me a aplicar de forma sábia o que eu aprendi hoje. Eu sei que extraordinariamente o Senhor separou algo para nós. E nós viveremos o teu extraordinário. Nós viveremos o teu propósito. Por isso que eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém.
Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Eu espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.